Bom, então, só para a gente colocar lá a questão de Bhaskara, né? A gente fez outro dia no laboratório. Foi isso, né? Então, o que acontece? Veja bem. Quem que é argumento de entrada? No caso de Bhaskara. A, B e C, né? Vamos colocar mais exemplificado aqui. O que era Bhaskara? Bhaskara é uma equação onde eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. É isso? Então, dentro dessa equação de Bhaskara, é uma equação de segundo grau, onde eu vou levar em consideração o quê? Quem que é meu argumento de entrada? Vão ser os índices A, B e C. É isso? Quem que é meu argumento de saída? X1 e X2. Esses são meus argumentos de saída, né? Então, o que acontece? Eu venho aqui e vou definir os objetos. Var A, B, C. Vou ter, consequentemente, com o cálculo de A, B, C, vou ter o cálculo de delta. Vou escrever aqui hoje como delta mesmo, não como D, né? Aí eu tenho X1, tenho X2, né? Aqui segue as regras de nomenclatura que a gente definiu para identificadores, que a gente viu na aula passada. Qual que era mesmo as regras de nomenclatura que a gente tem? Um identificador tem que... Não, a regra de nomenclatura. Os nomes que eu vou estar dando para os identificadores. Esses valores aqui a gente pode chamar de identificadores. Ou também chamado de variáveis, né? Esses identificadores, então, eles têm uma certa regra de nomenclatura. Qual que eram as regras que a gente tem? Pode ter símbolos e nem caracteres. Não posso ter símbolos. No caso, o que seria um símbolo? Um asterisco, um E comercial, É isso? Pode ser um número sozinho. Não pode começar com... Não posso começar... Esses aqui não pode, né? Não posso começar ele por número. Certo? Ele pode ter letras e números, mas não pode começar por número, né? Então, aqui eu tenho letras e números, não está começando por número. Não pode usar nenhuma palavra reservada. Não posso usar nenhuma palavra reservada. O que é palavra reservada? Por exemplo, não posso colocar aqui begin. Begin é uma palavra que é reservada à linguagem. Não posso usar a palavra end, porque também é uma palavra reservada. Observe que ele está marcando ali, certo? Então, não posso usar as palavras reservadas. Quem mais que não pode? Não posso deixar espaço, não posso colocar lá, salário mínimo, não pode ser assim, né? Se for, tem que ser duas variáveis distintas, uma salário, a outra mínimo, né? Qual que é o único caractere que eu posso usar diferente de letras e números? Sublinhado. Então eu posso colocar sal, sublinhado, mínimo, certo? Então, isso vale também para o nome do programa. O nome do programa também não pode ter essas mesmas características que nós colocamos aqui, né? Símbolos são esses. Além de símbolos, não posso usar caracteres especiais. Por exemplo, não posso colocar o nome da variável salário. Não posso colocar acento. Não posso colocar til. Certo? Por quê? Porque são palavras que são consideradas caracteres especiais e que não pode ser utilizado no nome das variáveis. Tá claro? Aí o que acontece? Bom, declarei aqui. Aí, então, essas variáveis que eu declarei, eu vou dizer que elas são de um tipo. Nós vimos na aula passada que eu posso ter, primeiro, do tipo integer, que são inteiros. Um outro que eu poderia ter seria do tipo real. Igual a da matemática. Valores de números inteiros são só números realmente que eu não posso... não podem ser divisíveis. Então, eu não posso colocar um nome de uma variável que vai ser resultado de uma divisão como sendo inteiro. Certo? Variáveis do tipo real são qualquer número que tenha parte inteira e a parte fracionária, né? Aí, além desses aqui, a gente viu que eu tenho o tipo char, que é o tipo caractere, que é um dígito, e eu vou ter também os tipo boolean. Exatamente, que é o tipo booleano, que é do tipo lógico. Observe que eu tenho
os identificadores aqui, que são os tipos de variáveis, que são do tipo lógico, e na aula de hoje a gente estava vendo os operadores lógicos, certo? Tá? Muito bem, então vamos lá. Então, só para a gente visualizar aqui, qual que é o tipo dessas três variáveis que eu declarei ali? Real. Elas têm que ser reais por quê? Porque Pode ter números depois da vírgula. Pode ter valores que vão gerar após a vírgula. Mas se colocar 2064, Mesmo que você coloque índice 64, ele vai gerar valores fracionários, certo? O índice 64 você pode utilizar quando você quer um número maior que um tipo integer suporta. que é 32 bits, Aí depende do sistema operacional, na realidade, certo? Embora o Lazarus aqui ele é 32 bits. não, eu É. tô pensando. Isso, né? Então, aí depende do sistema operacional. É que o Lazarus pode rodar também no Linux, e no Linux ele pode rodar em 64 bits, se não me engano, certo? Ele usa o recurso de 64 bits aí, tá? Bom, então, o que acontece? Eu vou fazendo a representação do que seria o que a gente viu, né? Eu vou entrar com o valor... Ixi. Eu acho que fechou o Lazarus. Eu vou entrar com o valor aqui. Não, acho que só fechou a tela. Esse valor aí. Também dito, deu pau. Então, não, o básico, sempre que acontecer isso, vocês sabem o que tem que fazer, não é? Sempre que der problema lá, que você não consegue resolver, você fecha tudo e começa tudo de novo. Existe... A vida é assim, né? uma hora você começa, uma hora você termina e uma hora você Só assim. Assim que eu aprendi a salvar cada linha de código que eu digito em C++, eu digito uma linha, salvo. Digito outra linha, salvo. Fica tranquilo. Faz parte do processo de aprendizado, é um negócio chamado fixação. Para você fixar melhor o conteúdo, né? Terminou o seu programa, daí se Então, na tela, se você sabia fazer de verdade, mas se você só foi sorte. Isso aí, rapaz. Qualquer alteração do código. Eu vi o 10 vai salvando. Pode desligar o computador que ele salva. Chorando, começou a rir. Então, voltando lá, argumento de entrada é A, B e C. Argumento de saída seria x' e x2' na matemática, né? Mas como não dá para representar linha e duas linhas, porque são caracteres especiais, a gente usa x1 e x2. Objetos A, B, C. Se A, B, C são argumentos de entrada, x1 e x2 são argumentos de saída, delta é o quê? Delta é um auxiliar. Auxiliar significa que ele é o quê? Ele é argumento de entrada? Ele é argumento de saída? Na analogia do bolo lá, ele seria quem? A batedeira. Ele é argumento de entrada? Não. Argumento de entrada seria os ingredientes do bolo, não é isso? Ele é argumento de saída? Ele é o bolo? Não, então ele é um auxiliar, né? Bom, então, veja bem, deixando bem claro aqui, sempre o que é argumento de saída vai ser dado write, vai ser o que vai ser gerado, que eu estou buscando como resultado. O que é argumento de entrada, ele vai ser lido, então eu vou dar um read dele, certo? Então, como está lá, eu leio o argumento de entrada, escrevo o argumento de saída. Isso aqui é uma regra básica. Aí, o que ocorre? Entre o argumento de entrada e o argumento de saída, eu vou gerar o resultado. Como é que calcula? Certo? Como é que eu faço isso? Então, eu tenho A, B, C. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular delta.
certo? Delta é igual a quem? B ao quadrado, que é B vezes B, menos 4 vezes A vezes C. Isso em algum lugar da vida de vocês, aí vocês já viram isso, né? Estão lembrados disso, né? Eu já devo ter apanhado por causa disso. Já apanhou por causa disso? Por quê? Porque está lembrando disso? Então, eu tenho lá, x1 é um dos resultados que eu vou gerar, né? x1 vai ser igual a menos b, um é mais, outro é menos, raiz de delta. Raiz de delta, a gente usa SQRT de delta, certo? Dividido por 2 vezes A, né? E eu vou ter x2 recebe menos B mais SQRT de delta, aqui é menos, né? O outro foi mais, menos SQRT de delta, dividido por 2 vezes A. Bom, aqui é o caso que eu quero mostrar essas prioridades, né? Embora acho que já tenha mostrado na aula passada, mas nunca é demais reforçar, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que for, né? Então, o que acontece aqui, né? Como a gente viu. Se eu levar em consideração pela matemática, vou fazer primeiro o cálculo de delta aqui, né? O primeiro resultado, eu tenho aqui uma operação de multiplicação aqui, certo? Depois eu tenho uma subtração, depois eu tenho outra multiplicação e multiplicação. Então, o primeiro resultado que ele vai fazer computacionalmente do jeito que está aqui, seria quem? B vezes B. Então, aqui eu vou ter BR dito R1, que é o primeiro resultado, certo? Que é B vezes B. E esse aqui vai ser o primeiro resultado que eu vou estar trabalhando. Desse resultado, quem que vai ser R2? O segundo resultado? 4 vezes A. Então, ele vai pegar aqui 4, vai dar o R2 e vai fazer o resultado com esse aqui. É o R2, certo? O resultado aqui, na verdade, não me importa nem o resultado numérico que vai dar. É só para dizer que vai ser o primeiro resultado, o segundo resultado. O terceiro resultado que vai ter aqui vai ser quem? R2 vezes C. Então, daqui até C, aqui vai dar o R3, certo? Terceiro resultado. Gostou do meu desenho, hein? Bem instrutivo. É funcional, não é? É funcional. Então, é isso que importa. Aí desse resultado todo vai gerar o R4, que vai ser quem? O R1 com o R3, certo? Então ele vai pegar aqui, esse caso aqui, e vai gerar o resultado R4, né? Como é que a gente faz para saber se esse resultado que ele vai gerar é o resultado que de fato a gente espera que seja? Como é que a gente faz para comprovar se a conta que ele fez está correta? Você faz na mão e pede para ele fazer no programa. Beleza. Tá certo. É isso aí mesmo. Tem que fazer na mão. Né? E aqui eu vou gerar a mesma coisa, né? Então, se levar em consideração, supostamente o SQR aqui é raiz. Então, aqui eu vou ter o R1 aqui. Acho que eu estou atravessando, né? Desculpa aí. Qual que é o R2, então? É o 2A. Então, mas se a gente levar em consideração pela regra dos operadores que estão aqui, Vai ser a raiz
vai ser o que aqui? Tá, vocês estão enxergando melhor agora? Então, aqui pelo resultado da matemática aqui entre os operadores, seguindo a prioridade dos operadores, então R2 vai ser R1 dividido por 2. Então seria, vir aqui, tem uma divisão aqui. Oi? Desculpa, o que é? O colega está fazendo uma pumba aqui para entender a matéria. São métodos de aprendizagem. São técnicas, é isso. Exatamente. São técnicas de aprendizado. Pedagógicos, processo pedagógico, que é isso? Tá, e daí? E R3 seria quem? Agora É. é R2. Vai ser R2, o resultado de R2 aqui, com o A vai dar o R3. Mas se a gente fizer a conta desse jeito na matemática, ele vai gerar o resultado de Bhaskara como deveria gerar? Não vai. Então, computacionalmente falando, ele vai fazer o cálculo dessa maneira. E dessa maneira, a gente pode dizer que está errado. Certo? Qual seria o jeito certo? Porque daí o R4 vai ser o menos B vezes mais isso aqui. Não é isso? Vai ficar errado. Não é isso? Como é que ele teria que fazer essa conta aqui para ficar certo? Teria que calcular a raiz quadrada. Teria que calcular a raiz quadrada, Subtrair o B, dependendo da operação que teria aqui, né? Aí depois tudo isso, ele teria que fazer 2 vezes A e depois pegar o resultado de 2 vezes A E dividir pelo restante. Então, o negócio Porque se eu deixar desse jeito aqui, ele vai juntar a raiz quadrada e vai somar com menos B, certo? Subtrair. Só que ele vai dividir por 2, o resultado que der dividido por 2, ele vai multiplicar por A, que não é a conta que a gente quer que aconteça. Isso. Então aqui para ficar certo, eu teria que vir aqui, coloco um parênteses aqui, coloco outro parênteses aqui, né? E disso tudo, daí ele vai dividir esse resultado. Aí fica correto. Certo? Confere? Muito bem. E se eu coloco os parênteses aqui, então, quem seria R1 nessa conta aqui, se eu colocar os parênteses aqui do jeito que está aqui? a raiz quadrada de delta. Tá, raiz quadrada vai permanecer, então aqui vai dar R1. Né? Fecha aqui, isso aqui vai ser R1. Depois? Aí, a R1 menos B. R1 menos B. Então, eu venho aqui, esse cara aqui vai dar... Vou colocar mais aqui já, né? Aqui vai ser o R2. Ixi. Vai ficar assim mesmo. Vamos corrigir. Aí, sim. Na verdade, aqui pode ficar sinal de mais. Sim. Ficou bonitinho. Né? R2. E R3 vai ser quem? 2 vezes A. 2 vezes A. Vem aqui. Então aqui eu vou ter R3. Esse aqui é o resultado de R3. Aí depois, quem que vai ser o R4? R2 com R3 vai dar o R4. Aí dessa maneira fica correto, não fica? Entendido aí? Beleza? O Otávio? Tranquilo? De boa? Observem as duas figuras aqui, que fica muito diferente, né? Aqui dá uma representação gráfica, né? Do processo, certo?
Então, aqui para a gente resolver, a gente vem aqui, coloca... Ixi. Vai levantar voo daqui a pouco. Vem aqui, coloca aqui, vem aqui, coloca aqui. Aí com isso ele faz a operação do jeito que deveria fazer. A gente retira isso daqui. Tranquilo aqui? Tá, muito bem. Então eu vou tirar a parte da representação que está aqui. Alguma dúvida aqui com relação a esses operadores? Muito fácil, né? Muito tranquilo. Eu vou só para a gente, vem aqui, eu digitei no Lazarus com um programa simples lá, certo? Vou mandar compilar. Ele compilou com sucesso. Faltou o read key. Então, vamos dizer assim, se eu entrar com valores que vai gerar raiz, que não vai gerar raiz quadrada, né? Por exemplo, eu posso ter uma situação de b ao quadrado menos 4ac gerar um número negativo. Se gerar um número negativo, eu consigo extrair raiz quadrada de um número negativo? Não. Então vamos dizer assim, só para a gente provocar, já que nós temos uma oportunidade aqui, né? Já que ele vai dar errado mesmo, né? Então vamos provocar o erro, né? Então b ao quadrado, eu vou ter que colocar valores grandes em a ou em c, de maneira que na multiplicação vai ser maior que o valor de b. Vou colocar o b valendo 1, né? E vou colocar o a valendo 2 e o c valendo 2. Certo? Então, vai lá, o a vale 2, o b vale 1, o c vale 2. Então, era para fechar. Mas não fechou. Olha lá o erro lá, olha lá. Olha lá o erro lá, olha lá. Tá vendo? Lá o erro. Qual linha que ele disse que está o erro? Não sei, Linha 10. Travou tudo. Ixi, nem fechou. Calma, para que a pressa? Olha lá, na linha 10. O que é que ele faz na linha 10? Na linha 10 ele vem aqui, vai fazer extrair raiz quadrada. Certo? Então é aqui que dá o erro, né? Para a gente compilar, para poder esperar lá, para que ele não dê errado, então a gente usa qual que é o comando? Use CRT, né? Aí, aqui, eu vou dividir esse formato aqui, vou colocar com que ele leia variável a variável. E a de ABC, né? Vou dar um write ln. Colocar a mensagem entre com A, B e C. Aqui. Aí ele vai mostrar o resultado aqui, vai dar o write. E eu vou colocar um read key aqui que ele vai esperar, né? Aqui para ficar bonitinho, eu vou colocar aqui x1 é igual... Coloca uma vírgula, aí nós temos aquela máscara para colocar, certo? Eu vou usar 8, 2, que ele vai colocar a máscara com 8 caracteres, dos 8 ele vai colocar 2 decimais, tá? Aí aqui eu dou um espaço novamente, separado por vírgula, x2 igual, aí vírgula, 2.8, 2.2. Em prova, não precisa colocar essa máscara toda, não precisa colocar o read key, não precisa colocar o use CRT. Mas se a gente colocar também não vai errado? Não vai acrescentar e nem subtrair. Beleza? Então, eu venho aqui, eu paro a execução, que era o que estava antes. Muito bem. Então, para a gente entrar com os valores de A, B e C, para que ele dê a raiz quadrada certa, né? Então, a gente pode trabalhar lá, dá para colocar o valor de B igual a 3, o valor de A igual a 1 e o valor de C igual a menos 4. Certo? Então, eu vou ter o valor de A igual a 1, o valor de B
igual a 3 e o valor de C igual a menos 4. Né? Porque daí dessa forma, B ao quadrado vai dar 9. Menos 4 vezes A que vale 1, mas vezes C que vale 4 vai dar 16. Só que como é menos 4, então vai dar mais 16. Mais 16 com mais 9, raiz quadrada de 25, 5. Né? Daí ele vai gerar o valor de x1 igual a 1, x2 igual a 4. Tá certo? E ele esperou lá, né? A gente poder ver. Agora, umas teclas mágicas que tem dentro do Lazarus aqui, é que, por exemplo, eu vou dar F7 aqui, ó. Ixi. Ah, tá. Não, é porque tem que dar com a tecla aqui. Ó, observe lá. Tá vendo o cursor? Eu dei F7. Ele foi lá para o right ln. Tá? Eu dou F7 de novo. Ele escreveu o valor. Aí vai ler, ó. Eu estou segurando a tecla, vou pressionando a tecla F7. Ele vai ler o valor de A. Né? Então, o valor de A, a gente colocou... Vou colocar menos 1. Pode ser menos 1? Tá. Vou dar Enter. Quando eu dei Enter, ele volta para cá. Ele está lendo a B agora. Certo? Vem aqui. Vou ler a B. Vou colocar o valor 3. Certo? Dou Enter. Vou voltar para lá. Ó, agora ele vai ler o valor de C. Vou dar F7 de novo. Vai ler o valor de C. Aí o valor de C eu vou colocar 4. Certo? Vou dar Enter de novo. Ó, ele voltou para cá. Agora, eu posso ver o valor que está em cada uma das variáveis. Né? Então eu dou um Ctrl F7. Cadê o F7? Eu quero saber o valor de A. Ó, o valor de A está lá, menos 1. Eu quero saber o valor de B. 3. O valor de C. 4. Tá vendo ali? Eu quero saber o valor de delta. 0. Certo? Então, eu tenho como checar os valores. Então, agora eu vou dar um F7 de novo. Ó, ele foi para a linha de baixo. Se eu der Ctrl F7 agora e pedir o valor de delta, estava quanto até agora? 0. Ó, deu 25. Ó, coloquei valores diferentes, não foi? Deu o mesmo valor de delta, né? Ó, aí eu vou dar F7 de novo, ele calculou o valor de x1. Né? Então eu der Ctrl F7, x1 está menos 1. Se eu der Ctrl F7 de novo, colocar x2, está 0. Certo? Mas se eu vier aqui e der F7 e der Ctrl F7 de novo, mandar ver o valor de x2, dá 4. A isso nós chamamos de... Debugar? Oi? Debugar? Debugar. Não é esse? É. Nós vamos... Pra mim era F8. Quando F8 consigo. O F8 ele executa a rotina inteira. Então, quando você tem subprogramas, ele executa o subprograma inteiro. O F7 executa linha a linha. Certo? O que é que significa bug em inglês? Inseto. Inseto. Né? E o que tem a ver inseto aqui com o nosso programa? É por causa que o primeiro problema do primeiro computador foi porque eles encontraram um inseto morto dentro da fiação e aí deu o nome bug. Quase isso. Um bug no meu programa, encontrei um bug no computador. É. Hoje eu não sei a bug no programa. É quase isso. Vou contar a história direito, então, né? O senhor estava lá. Não estava lá. Professor, quer ser o primeiro professor? Professor, quem? Quando eu era garoto, Ninguém merece. Ninguém merece. Ó, isso aqui é
Off. Falso. Verdadeiro. Essa ideia, até pouco tempo atrás, existia lâmpadas chamadas incandescentes, que tinha um filamento lá, que quando ligado na energia, ele brilhava e criava luz, né? Esse é o princípio básico. Quando surgiu os computadores, não tinha LED, certo? Como essa lâmpada aqui, né? Então, o que acontece? O processo de criar o computador, ele era baseado em você ter ele aceso e apagado, certo? E aceso e apagado na época, eles utilizavam exatamente um tipo chamado válvula, que é um tipo de lâmpada, que tinha exatamente um filamento igual à lâmpada incandescente. O que acontecia? Muitas vezes, a sala onde estavam os computadores, vamos dizer uma sala como essa aqui, por exemplo, e você tinha várias lâmpadas, porque em vários momentos você tem que saber se vai estar aceso ou apagado, e ficavam várias lâmpadas acesas, certo? Várias válvulas, né, que formavam o computador. À noite, o que acontece? Quando tem lâmpadas e está quente? Esquenta. Aí os insetos vão em direção a essa luz, fonte de calor. Eles entravam, batiam na lâmpada. O que acontece com a lâmpada incandescente quando você bate? Não. Quebra o filamento. Então, os programadores da época falavam, é um bug. Vai lá consertar. O consertar significava trocar a válvula. Então, para resolver o problema de programação que acontecia, eles chamavam de bug. Certo? Não, é que os insetos conseguiam entrar, batiam nas lâmpadas e quebravam o filamento que parava o computador. Esse que é o processo. Fechado o momento histórico. Então, o que acontece? Veja bem. Só para a gente visualizar aqui, ó. Se a gente fosse fazer a conta aqui dos valores que eu passei, se a gente levar em consideração que eu tenho 3 vezes 3 menos 4 vezes A, que no caso eu coloquei a primeira vez 1 e a segunda vez menos 1, vezes C, valendo 4, né? Então, o que vai acontecer aqui? Matematicamente falando, aqui vai dar 9, né? Que é o resultado dessa conta aqui, da primeira multiplicação, menos 4 vezes 1 é menos 4, né? Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4, vezes 4 vai dar 16. E o resultado dessa conta aqui dá 25, como a gente esperava. Então, mesmo sem colocar parênteses algum aqui, ele gerou a conta que esperado. Tá certo? Gerou a conta correta. E eu não precisei colocar parênteses algum. Por quê? Porque a própria prioridade dos operadores aqui já fez a conta ficar correta, né? E a segunda parte aqui, se for levar em consideração, então eu vou ter lá menos B, que seria menos 3, mais raiz quadrada de 25, vai dar 5, né? Fecha aqui, divide por 2, vezes A, neste caso, o A estava valendo menos 1, então, aqui vezes menos 1, né? Então, o que acontece? Aqui vai dar menos 3 mais 5, vai dar mais 2, dividido por 2, menos 2. Na verdade, 2 vezes menos 1 vai dar, né? Aqui a raiz vai dar 2, dividido por menos 2, né? E dá menos 1, certo? O bicho está pegando aí. Tá claro aqui a conta que ele fez? Então, aqui realmente, para ele gerar essa conta, ele deu o valor 1,
né, eu preciso ter os parênteses realmente para poder executar essa conta. Tá certo? Porque deu... qual o resultado que deu na conta que a gente fez? Qual? Na segunda? Não lembro. Menos 1 e 4. Não é isso? Agora, se a gente chegar aqui e eu tirar os parênteses que estão aqui, ó. Tiro o parênteses daqui. Tiro o parênteses daqui. Tiro o parênteses daqui. E tiro o parênteses daqui. Certo? Eu vou colocar as duas contas como sendo mais. Aqui. Estou fazendo um experimento aqui. Certo? As duas contas ficaram iguais, só que uma sem parênteses, outra com parênteses, certo? Não é isso? E vamos usar os mesmos valores que a gente tinha ali. Então, quais eram os valores? Menos 1, 3, 4. Ó. Sem os parênteses, ele gera 5,5. Com os parênteses, gerou menos 1. Certo? Então, o que acontece? Não é nem próximo, né? Certo? Esse cuidado que a gente tem que ter aqui, com relação a isso, é justamente porque, dependendo, vamos considerar que amanhã vocês vão fazer um sistema que é financeiro. Se o sistema é financeiro e faz uma conta errada, o que acontece? Alguém ganha muito mais, alguém perde. Exatamente, né? Porque mesmo que seja aquela conta lá que se diz lá que o camarada tira 1 centavo de cada uma das contas, num montante de conta dá um estrago tremendo, certo? Né? Então, o que acontece é o seguinte: como a gente desenvolve sistemas, na hora de desenvolver os sistemas, o cuidado que a gente tem que ter com essas contas aqui é muito grande, certo? Pode ser no cálculo de gerar uma nota fiscal, pode ser o cálculo para gerar um imposto que vai ter que ser pago, para calcular uma folha de pagamento de uma empresa, certo? Para fazer o cálculo do investimento de um banco. Tem N situações diferentes que a gente pode estar sujeito a fazer uma conta errada. E uma conta errada dessa pode gerar... Ou um processo. Ou um processo, exatamente. Tá certo? Muito bem. Dúvidas aqui? Eu copiei o código e deu problema na linha 9 mesmo. Ixi. Eu fiz o bem simplificado, fiz bem mais curto. No X1, 2 pontos igual. Talvez esse seja Não, eu copiei igual, só tirei as coisas em cima, deixei mais. Qual que é o X1, 2 pontos igual. Tá. Deixa eu ver se eu... Não, peraí. Deixa eu ver se vai agora. Pode ser? Deixa eu ver. 5, 3, 4. Ele continua tendo problema na linha 10. Qual o número que você colocou? 5, 3, 4. A, B e C? Não. Dá negativo. Vai dar negativo. Coloca os valores. Menos 1. 3. O computador é movida batata, sabe? Menos 1, 3 e 4. Menos 1, 3. X1 é 1, X2 é 4. Então tem que resolver o problema do número negativo. Exatamente. Delta menor que 0. Ele... Coloca para escrever impossível de resolver. Que daí não existem raízes reais. Só existe esse. Tá certo? Dúvidas? Tranquilo? Muito bem. Então vamos... Seguindo aqui, ó, no material tem lá a tabela verdade, tá? E depois vai ter
a prioridade entre todos os operadores ali. Certo? Então a prioridade fica primeiro com não, depois com a exponenciação, multiplicação, divisão e adição, subtração ou, e depois todos os operadores relacionais. Bacana? Então tá bom. Vejamos. Muito bem. Não tem muita história esse negócio não. Oi? Nós não vamos fazer intervalo, né? Vamos sim. Vamos fazer intervalo normal? Não, ainda tem 15 minutos, né? Porque é 3 horas. Se liberar mais cedo. Oi? Não, a gente pode seguir direto e descontar o tempo do intervalo para sair mais cedo. No teu relógio, né? Acerta aí. Tá bom, Teu relógio deve ser assim, mas o meu não é não. O intervalo está programado, se não me engano, das 3h10 até as 3h30. Certo? Que é 20 minutos de intervalo, certo? Vocês preferem que a gente faça... Então, deixa eu fechar esse negócio aqui, né? Opa.